passo inicialmente a palavra ao senhor Vicente Medalha, do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais. Especificamente sobre as hidrelétricas da bacia do Rio Uruguai, uma preocupação tremenda que nós temos é em relação à biodiversidade que ocorre sobre a biodiversidade na bacia do Rio Uruguai. Nessa região do Alto Uruguai, nós temos duas formações florestais. A floresta do Alto Uruguai e a floresta Coralcárias, mais para o lado do Planalto no Nordeste, né? Mais ou menos se divide, se encontram essas duas formações pelo município de Vacaria, justamente onde foi a hidrelétrica de Barra Grande. A floresta do Alto Uruguai ela já foi conhecida no Rio Grande do Sul como Amazônia brasileira, por causa da pujança dessa floresta. Só que essa formação ela foi praticamente destruída, né, com as grandes derrubadas, inclusive existe um município de derrubadas, né, para a extração de madeira, enfim. E a geografia do local fez com que, por serem vales encaixados, como o deputado falou, bem no vale se torna inviável a ocupação agrícola. Então, a biodiversidade que sobrou na região, ela se concentra nas calhas dos rios. Nas calhas dos rios, em diferentes magnitudes pelo rio. Bem nessa região da hidrelétrica de Barra Grande e da pretendida hidrelétrica de Paiquerê, restou um dos principais fragmentos da floresta ombrófila mista, que é o nome técnico da floresta de Araucárias, né, que possuía uma biodiversidade tamanha que chegou a ser tombada pela Unesco como patrimônio da humanidade dentro dos parâmetros da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Então foi tombado como área núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Esse fato, essa questão, não bastou para que se evitasse o desastre ambiental, inclusive na nossa concepção um crime ambiental, que foi a hidrelétrica de Barra Grande. A hidrelétrica de Barra Grande ela foi fruto de um estudo de impacto ambiental fraudado, isso aí já foi comprovado e a cargo disso foi feito um termo de ajustamento de conduta, com termos que inclusive também nós questionamos, mas não é o caso de tratar aqui. Inclusive, o biólogo que assinou o estudo de impacto ambiental sequer possuía registro no Conselho Regional de Biologia. Esse crime ocasionou uma perda de biodiversidade tamanha que foi qualificado como o pior crime ambiental do sul do Brasil nas últimas décadas. A biodiversidade daquela floresta era uma coisa impressionante. E por que biodiversidade é importante? Por diversos motivos, né? Diversos motivos. Um deles, por exemplo, tratando dentro do ponto de vista econômico, é a utilização comercial também da biodiversidade. E países como Estados Unidos, Alemanha, Japão, através de biopirataria também, levam do nosso país bilhões de dólares. O veneno da jararaca, a jararaca que todos conhecem, ele foi patenteado e é comercializado por uma empresa americana que gera em torno de 2 bilhões de dólares por ano com essa patente, né? Isso só como exemplo, né? Sem contar um valor intrínseco da biodiversidade que nos foi confiada, quem acredita em explicações mais profundas da existência, né? Na criação nos foi dado a possibilidade de cuidar de uma biodiversidade, milhares de espécies, que elas estão sendo sistematicamente destruídas. É um problema ambiental no mundo que hoje já tem dimensões planetárias. E essa problemática, ela se estende, essa problemática da hidrelétrica de Paiquerê, se estende, ipsis literis, a hidrelétrica de Barra Grande, se estende a hidrelétrica de Paiquerê, que é uma hidrelétrica pretendida. Foi o ponto focal do último fórum sobre o impacto das hidrelétricas na bacia do Rio Uruguai, que nós fizemos agora no mês de março, se não me engano, na URGS. Existem diversos laudos técnicos falando da importância dessa biodiversidade da bacia do Rio Pelotas, particularmente em relação a espécies da flora, a aves. Existem lá aves que se acreditava extintas no Rio Grande do Sul, foram redescobertas
lá na hidrelétrica de Paiquerê. Peixes, existem diversos peixes endêmicos, ou seja, que só existem lá no mundo inteiro, não existe outro lugar. Né? Na hidrelétrica, com a hidrelétrica de Barra Grande, foi extinta do território nacional uma espécie de bromélia. Outra espécie que sequer se conhecia também foi extinta. Se chegou lá, se viu, isso aqui é uma espécie que a ciência não conhece. Simplesmente, isso não adiantou para que não passasse água por cima. Então foram pelo menos 2 espécies, sem contar diversas outras que nós não conhecemos, porque o conhecimento científico sobre a região é muito pequeno. E a hidrelétrica de Paiquerê, ela foi planejada para gerar 290 megawatts, que é equivalente à geração do Parque Eólico de Osório. O Parque Eólico de Osório que já está em operação e está em processo de duplicação. Vale a pena sacrificar esse tesouro por uma quantidade de energia tão pequena? Quem está se beneficiando nesse processo, senhores deputados? Se já está demonstrado que essa biodiversidade, pelas leis brasileiras, deveria ser protegida, inclusive existe processo, inclusive nesse momento está ocorrendo as consultas públicas de criação de uma unidade de conservação naquela região pelo IBAMA.